gente volta também agora com o Arthur para falar da previsão do tempo de todo o Brasil e também para falar, né, se você tem aí algumas imagens, inclusive, dessas queimadas, né? A gente já tinha mostrado antes e você tinha me falado para mim que era muito impressionante, que dava para ver a propagação dessa fumaça em todo o Brasil. E também queria aproveitar para saber se tem um mapa dos focos de incêndio pelo INPE. Qual que é a sua análise, Arthur? Bem-vindo de volta. Então, primeiramente olhando aqui para o telão, olhando para o satélite, então o que a gente vê, nuvens, é lá embaixo, devido ao ciclone, a frente fria que avança na região sul. Todo esse nevoeiro que a gente vê na região sudeste, principalmente aqui no centro-oeste, na região norte, isso aqui tudo é fumaça, gente. Então, o Brasil está em chamas e não é só o Brasil, a América do Sul, partes aqui também da Bolívia e do Paraguai. Então, todo esse branco é fumaça devido às queimadas. Temos aí a situação, né, no próximo mapa, que a gente vai ter uma ideia, né, da quantidade de focos de incêndio. Aí, segundo o INPE, já em 2024, os municípios aí que estão registrando um recorde de focos. Corumbá vem liderando com quase 4.500 e quando a gente olha aqui, né, pega boa parte do centro-oeste, principalmente a região norte, ou seja, quando a gente analisa por região, a gente tem um aumento de 2.000% no bioma Pantanal e de 1.000% na região norte, ou seja, é uma situação muito caótica, na qual, como a gente viu, né, vai ser um setembro difícil, então todo cuidado é pouco. Viu foco de incêndio, chamar os bombeiros para a situação não piorar, porque já está uma situação bem grave. No próximo mapa, a gente vai dar uma olhada na seguinte situação, que além dos focos de incêndio, umidade relativa do ar lá embaixo, então toda essa mancha roxa aqui que pega tanto o centro-oeste, interior do sudeste e interior do Mato Piba, significa estado de emergência, umidade relativa abaixo de 12% nos próximos dias. Então, evitar exposição ao ar livre, né, não praticar exercícios e o produtor que precisa ir a campo realizar os trabalhos em campo, se hidratar bem, porque é uma situação muito perigosa que, como a gente viu, chuva mesmo só deve retornar lá para outubro. E até, olha só como é muito parecida, eu vou pedir para botar agora as imagens de foco de incêndio, olha só, coincide, né? Todo esse alerta em vermelho, né? São áreas aí que estão muito propensas aos riscos de focos de incêndio. Nos próximos 5 dias só chove na região sul devido ao avanço da frente fria, mas que não deve trazer chuva para o Brasil Central. E o mesmo vale até o final da primeira quinzena. Apesar de ter 10 milímetros de chuva lá no Acre, em Rondônia, de forma mal distribuída, mas não resolve a situação. E uma coisa que a gente vem trazer aqui, além de todo esse problema com foco de incêndio, é a questão, né, do atraso da semeadura esse ano, Priscila. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque já que não vai cair chuva, todo mundo tem que cair na consciência para mitigar esse tipo de situação, como é perigoso qualquer fagulha, já que a condição que a gente está geográfica aí do clima, né, olhando também a vegetação, é como você disse no podcast, né, Arthur, vira pólvora. Toda essa condição que até algo que você trouxe aqui, eu já falei e vou repetir, né? Então, umidade relativa do ar abaixo de 30%, temperatura acima de 30 graus, eventos também acima aí de 30 km por hora ou até mesmo abaixo disso vai deixar o ambiente suscetível. E aí uma fagulha, né, intencional ou não, pode provocar uma situação que fica catastrófica, né, Arthur? Exatamente. Então, é os 330, né? E o Brasil hoje, né, devido justamente ao que já vem, esse problema de agora já vem do ano passado, né, temperaturas elevadas, choveu menos do que o esperado, um terreno mais seco vira um barril de pólvora, né? Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento, pelo menos nos próximos 40 dias. E olha só, olhando para Querência e Mato Grosso, que já terminou o vazio sanitário, olha só, máximas ainda batendo na casa de 42 graus lá para o dia 17 de setembro, ou seja, o produtor deve atrasar a semeadura, porque praticamente não chove no mês de setembro. Quando a gente olha para o mês de outubro, a temperatura dá uma aliviada, mas mesmo assim 35 graus ainda se mantém elevada, mas é um cenário de melhora, porque lá para o final de outubro, novembro, que começa a chover na região. Então, muita atenção no centro-oeste, Paraná, grandes amplitudes térmicas, máximas aqui podem bater na casa de 36 e a partir da segunda quinzena de setembro, a chuva começa a retornar em Castro, no Paraná, outubro com máximas de 33 e a chuva retornando de forma agrícola em outubro. Para finalizar aí também,
Em Itapeva, São Paulo, olha só, máximas batendo na casa de 38 até a primeira quinzena, depois a temperatura dá uma aliviada, porque começa a chover um pouco no final de setembro. Olhando para outubro, segue a temperatura elevada e aí sim a chuva retornando para a região sudeste, Priscila. Ou seja, é muita coisa para preocupação do produtor rural, né? Não é só lidar com o retorno da chuva, agora é lidar com o controle do fogo também, né? Que com certeza, onde ele passa, também tira todos os nutrientes do solo, vai ficar inviável para o plantio da safra em algumas localidades, se a gente não mitigar esse problema. Obrigada, viu, Arthur, pela sua participação mais uma vez. Seguimos aí nesse monitoramento constante. Obrigada pelo seu trabalho de pesquisa e até amanhã. Até amanhã, Priscila. Uma boa tarde e uma boa tarde para você que nos acompanha.